Carlos Dias não é um corredor comum. Ele é um ultramaratonista, conhecido por enfrentar longas distâncias correndo. Está em Teresina para participar do Desafio das Capitais, projeto criado por ele que ajuda crianças com câncer. No desafio, ele corre durante 12 horas. O Esporte do Dia conversou com o corredor. Em 2008 eu estava me preparando para ir para a China, para o deserto de Gobi. Eu ia cruzar o primeiro deserto extremo da minha vida. E eu fui fazer um check-up. E um dos exames que eu fiz foi dentro de do prédio do GRAAC, que é o hospital que atende crianças e adolescentes com câncer. E quando eu saí do hospital, depois de conhecer as crianças, conhecer os pais das crianças, conhecer toda a história de muitas crianças ali, eu saí totalmente modificado, né? Aquela visita me modificou como ser humano e eu tirei o olhar do próprio umbigo, né? Aquele negócio do olhar do ego, né? E comecei a olhar como um soldado querendo ajudar aquelas crianças. Eu queria sair dali, queria sair para minhas corridas como um soldado e passando uma mensagem para elas falando que elas poderiam vencer essa doença. E eu decidi daquele dia em diante ser um voluntário. Então eu já fui para a China fazendo a divulgação do hospital. Lá no outro lado do mundo, eu comecei a falar do hospital. O pessoal da organização da prova colocou o site da prova, o site do hospital na prova para divulgar. A partir daquele dia, daquela prova na China, eu voltei desenhando novos projetos. Eu queria fazer algo mais. E quando eu estava no avião, eu queria fazer alguma coisa mais prática. Aí eu fui desenhando e um dos desenhos que eu fiz foi cruzar os Estados Unidos. Eu queria cruzar os Estados Unidos e vender as milhas que eu percorria. E parecia uma coisa meio maluca, né, para muitas pessoas. Como você vai vender quilômetros? Quem vai querer comprar, né? Mas eu falei, dá para se transformar quilômetros em sorrisos. Os meus quilômetros não pode ser só transformado em medalha, em metal. Ele tem que ter um significado, tem que ter um propósito maior do que só uma medalha. E eu sei que é difícil. Aqui no Brasil a gente não tem uma cultura. Então eu falei, eu vou para os Estados Unidos porque lá tem uma cultura de correr por uma causa, de fazer um esporte por uma causa. E depois na estrada eles paravam, muitas vezes não sabiam o que era, perguntavam por que a gente estava fazendo aquilo, que eles iam a bandeirinha Brasil, Estados Unidos. E eles falavam, vocês são loucos, a gente falava que estava cruzando os Estados Unidos, vocês são malucos. E quando a gente falava que estava fazendo por uma causa, eles falavam, vocês são maravilhosos. E acabava comprando os quilômetros. Então a gente vendia $20 o quilômetro, aí 20% era para o hospital e 80% era para a nossa manutenção, porque a gente só tinha 10% de patrocínio. Então, era um risco enorme de não conseguir. Os americanos abraçaram a gente teve várias famílias, praticamente todas as cidades a gente tinha uma família que levava a gente para a casa deles e construiu uma história. E a gente chegar na Golden Gate, São Francisco, 60 dias depois, recebido pelas crianças das escolas, pelos bombeiros. A gente teve uma recepção assim digna de um morador daquele lugar, como se a gente fosse morador de São Francisco. Então, eu falei, se a gente conseguiu aqui, é possível fazer no nosso país agora. Fiz uma parceria com o site de corridas, ele montou um bannerzinho, compre quilômetros. A pessoa entrava, clicava lá, eu quero comprar 1 quilômetro, era $20, né? Nos Estados Unidos foi mais prático, a imprensa divulgava, o pessoal ia para a estrada mesmo, né? E até chegou um momento que a gente estava em Salt Lake City, um americano pegou a gente num banco e abriu uma conta no banco para a gente, para ser, quando fosse divulgado na imprensa, as pessoas colocavam naquela conta, era muito mais seguro para a gente, né? Ele teve essa percepção. E as pessoas iam direto na conta e faziam a doação, né? Agora, aqui no Brasil, quando eu vendia os quilômetros, tinha um site que era linkado numa conta já determinada, a pessoa pegava e clicava lá, vou comprar 1 quilômetro, era R$2 cada quilômetro no Brasil. E esses R$2 iam direto para o hospital. Então, voltando dos Estados Unidos, eu desenhei a volta inteira no Brasil, um círculo brasileiro. Foram 18.250 quilômetros em 325 dias. Eu consegui vender todos os quilômetros, a gente arrecadou 36 mil reais para o GRAAC. A minha preparação não é feita por partes, ela é constante, durante toda a minha vida. Eu sempre me preparei para os momentos adversos, desde criança. Desde o momento que eu perdi meu pai, eu já considero que ali já nasceu uma preparação muito forte. A minha mãe passava para a gente a vida, mostrava a vida como uma coisa não ilusória. Sempre colocava
pé no chão. Quando eu comecei a treinar lá atrás, que eu corria na rua, ia da minha casa primeiro para o bairro vizinho, depois da minha casa para a empresa, que eram 18 quilômetros, eu recebia muita hostilidade. Naquela época, você correr na rua era como se fosse uma aberração, um ser estranho ali no mundo, né? E as pessoas abaixavam o vidro do carro e falavam, pô, vai trabalhar, oh, você não tem o que fazer. E falava alguns elogios, né? E a técnica que eu usava para não gerar conflito era sempre fazer assim com a mão. Muito obrigado. A pessoa estava te hostilizando, mas muito obrigado, valeu, eu tô indo. Obrigado, amigo. Então a pessoa ou ia embora determinada já falando que eu era maluco, ou ela ia refletindo, mas não gerava conflito. Minha preparação foi feita basicamente na Serra da Cantareira, em São Paulo, na montanha, e nas montanhas de Atibaia, na Pedra Grande. Nas ruas de São Paulo, ruas cheias, caóticas de carro, porque eu desenvolvi aquela visão de estar sempre em alerta por causa dos carros, que você disputava o local ali, o espaço com os carros. E em momentos mais tranquilos, dentro de uma clínica de fisioterapia, onde eles me ofereciam um trabalho dentro da piscina, um trabalho de equilíbrio, né, que é exercícios para ter equilíbrio do corpo, preparar meu corpo, proteger meu corpo para o extremo. Vai ser lá naquela ponte, na Ponte Estaiada, na Avenida Raul, né, Raul Lopes. Então, às 5 da manhã começa. Vou ficar o dia inteiro correndo ali, indo e vindo na avenida, até às 17 horas. As pessoas podem chegar, vai ter a camiseta na hora para comprar. Ela compra e pode correr 10 minutos, pode correr meia hora, pode correr 1 hora. Ela pode se desafiar e ficar o dia inteiro comigo. Ah, eu vou correr 6 horas com o Carlos. Ah, eu vou correr 12 horas. Ah, mas eu não corro, eu só ando. Eu vou andar do lado dela. A ideia desse desafio é fazer com que a pessoa saia do sofá, que ela vence aquele paradigma que quem corre é só atleta de performance. Não, ela pode começar a correr, a andar e depois a correr, depois a trotar um pouquinho mais forte, né? E pegar e mudar a vida dela de repente com esse desafio de sábado. Assim como aconteceu em vários desafios que eu passei em algumas capitais, teve atleta que ia correr, por exemplo, 1 hora, acabou correndo 6 horas. Teve atleta que ia correr 21 quilômetros, acabou correndo 60 quilômetros. Tinha gente que nunca tinha corrido, correu 1 hora. Porque eu vou mostrando para elas que não é aquela coisa de sair que nem louco correndo. É tranquilo, respeitando o organismo, a respiração, a mente e de forma prazerosa, descontraída e sorridente. A camiseta ela pode adquirir diretamente lá na Ponte Estaiada, vai ter montada a tenda da Guepardes lá, das 5 da manhã até as 17 horas. Eu oriento elas irem direto logo no sábado de manhã e comprarem a camiseta lá.